Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: acho meu namorado muito desinteressado em relação a trabalho. Fala de casar, mas não dá passos para isso. Estou desanimada, mas fico sem saber como agir. E aí, na mesma live, tem um comentário, de uma outra pessoa. O que acha, uma pergunta na verdade, o que acha de namorado que só pensa em trabalho e tem pouco tempo para você? Olha, por aí vocês veem como a coisa é. Uma, porque o cara é sossegado, desinteressado em relação a trabalho. A outra, porque o namorado só pensa em trabalho e não tem tempo para você. Então, aqui a gente poderia dizer, tá vendo? As pessoas só reclamam. Não, é que o problema está nas extremidades. Então, ambas aqui têm direito de reclamar, certo? Então, quando a pessoa não é interessada em trabalhar, isso vai atrapalhar um relacionamento, vai atrapalhar projetos, projeções de futuro, projeções de até para filhos. Então, poxa vida, como que eu penso em edificar um futuro, crescer ao lado da pessoa, a gente construir, ter a nossa casa, ter nosso carro, ter filhos, poder fazer uma viagem. Quando eu olho e vejo a pessoa totalmente desinteressada pelo básico, que é trabalhar. Então, essa pessoa pode reclamar por causa de uma situação assim? E lá na outra extremidade, onde o namorado só pensa em trabalho e não tem tempo para você. Ou tem pouco tempo para você. É uma situação que eu também posso reclamar? Sim. Por isso que buscar o ponto de equilíbrio é sempre o grande desafio. Aristóteles, quando falava dos vícios e virtudes, os vícios têm os vícios por deficiência, então não quer saber de trabalhar, desinteressado, é um vício por deficiência, e tem o vício por excesso. Só pensa em trabalhar, Vício por deficiência, vício por excesso. Para Aristóteles, o que é a virtude? É o que está no meio, é o equilíbrio. Por isso que Aristóteles tem aquela expressão em latim, virtus in medio. A virtude está no meio. Numa extremidade eu tenho vício, na outra extremidade eu tenho vício. O ponto de equilíbrio é o que Aristóteles chamou de virtude. E de acordo com Aristóteles, a virtude é o que proporciona com que a gente tenha uma vida feliz. O caminho para a felicidade passa pela virtude. Então, encontrar o ponto de equilíbrio. Quando você se relaciona, talvez você vá chegando à conclusão de que o seu namorado não vai se mexer muito. Vai continuar nessa situação de pouco interesse para o trabalho. Uma pessoa não muito afeita ao trabalho. Então você pode chegar nessa conclusão. Ah, André, mas isso é definitivo? Não é. Há pessoas que uma chavinha dentro delas muda num determinado momento da vida e aí ela fica uma pessoa, sabe? Parece que o bichinho dessa ambição no sentido positivo do termo, de eu querer me mexer, de eu fazer um curso, de eu me aperfeiçoar para eu querer progredir dentro da empresa que eu trabalho, sabe? Ou até em outra área totalmente diferente da que eu trabalho agora. Então, o bichinho da ambição pica a pessoa. Então, eu posso afirmar que o meu namorado, que não é interessado em trabalho, que ele vai continuar assim o resto da vida? Não posso afirmar isso. Mas é uma loteria, Então, talvez você tenha tentado que essa mudança acontecesse, você conversa, você dialoga com a pessoa e a pessoa fala que não, eu vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo, e não faz nada, continua tudo na mesma, certo? A pessoa às vezes até começa a fazer um curso, mas não leva aquilo a sério, vai desanimando, não quer, fica enrolando. Então, tem gente que vai viver assim a vida inteira. Tem gente que viveu na aba dos pais e depois vai ficar vivendo na aba de uma mulher. Vai ser assim, a pessoa vai ser assim a vida inteira. E tem outros, como eu disse, vão mudar, vai chegar um momento que aquele bichinho pica. Ah, então, mas será que isso é o que vai acontecer com o meu? Então, é uma loteria, mas
Eu sugiro que se você está acompanhando isso há um bom tempo já e isso não te agrega, se isso te irrita, é melhor cair fora. Na outra extremidade, o raciocínio é o mesmo, porém com a pessoa que só pensa em trabalhar, né? Nessa, eu acredito que essa é mais fácil para a gente sentar e conversar. É mais fácil, porque você pode expor situações do tipo, olha, você só trabalha, isso pode até te gerar um estresse, pode te gerar o burnout. O burnout é a pessoa que ela chega numa estafa, é a estafa no nível mais crônico que tem em relação ao trabalho, aí é o burnout. Então olha só, puxa vida, e nós precisamos ter um tempo para nós. Você tem que ter um tempo para você. A vida não é só trabalho. Por vezes, então, você chegar e conversar com uma pessoa sobre isso, talvez seja mais fácil a pessoa entender, perceber, ou não. Ou a pessoa fala, não, porque se eu não aproveitar o ritmo que eu tenho agora... Então, tá vendo? Por isso que eu digo que tudo tem um contexto. E ela vai achar que ela tá coberta de razão, que ela tem que aproveitar o ritmo que ela tá agora, tá? Se você tem que entender... Bom, depende dos argumentos que ela usa, não tem nem muito como contra-argumentar mesmo. Então, a gente vai ter que, sabe... E tem pessoas que vão perceber isso com o tempo. Trabalham e vão perceber isso com o tempo, que elas precisam dar um tempo para elas, que elas precisam... Por exemplo, eu fui percebendo isso. O ano auge para mim, onde eu mais trabalhei na vida, sem dúvida nenhuma, foi 2012. De 2012 a 2014. Então foram 2 anos que eu, sinceramente, falando para vocês, eu não sei como que eu sobrevivi trabalhando tanto daquele jeito. Mas quando eu digo tanto, é tanto, gente. É muito, sabe? Eu dava aula, eu gravava para o YouTube, eu já fazia gravações privadas. 2012 eu não estava gravando para o YouTube ainda não, estava começando. 2013 que foi gravação para o YouTube, ferrenho, de todos os dias mesmo. E aí, então, aí a coisa apertou mesmo. Em 2012 eu já dava aula, já tinha programa em rádio e já estava como sócio de uma autoescola. Então, olha só. Dava aula, tinha um programa na rádio e já era sócio de uma autoescola. Então tinha que cuidar da parte administrativa da autoescola, tinha que cuidar para dar aula teórica. E depois, ainda em 2013, entrou a questão do YouTube. Então, assim, foi um período que eu trabalhei demais. E agora, de 2022 para cá, é que... Bom, a autoescola, em 2014, eu vendi e tal, a minha parte, então já começou a dar um respiro ali. Mas de 2022, eu acredito que para cá, que eu fui dando um tempo cada vez maior para mim, entendeu? Então isso foi um entendimento gradual também, por exemplo, para mim. Então tem gente que vai ter esse entendimento, tem outros que não vão ter, assim como do outro lado. Por isso que aí o que vale é, eu tô entendendo o que a pessoa tá me dizendo? Eu tô, sabe, aposto mais um pouco? Não. Isso está me fazendo mal? Eu tô, né? Queira ou não, meu namorado está em uma das extremidades, de acordo com os vícios de Aristóteles. Meu namorado está em uma das extremidades e eu tô indo junto, queira ou não, eu tô junto nessa gangorra, na ponta dessa gangorra eu também tô. E eu quero o equilíbrio, eu quero a virtude. E eu tô cansada já de esperar que ele saia e caminhe comigo em direção ao equilíbrio. Então, aí é você que vai ter que decidir se vale a pena permanecer, se é melhor eu já começar a partir em retirada. Aí eu tenho que, decidir. Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.